Estava sentada no sofá, a brincar com um caco de um velho espelho de mão, quando a sua voz soou como um trovão. Não estava à espera que o meu mundo se virasse de pernas para o ar numa terça-feira normal. O meu nome é Leila e não sou apenas uma avó, sou uma mulher que aprendeu a lidar com a dor da perda, multidões de estranhos e sombras do passado. Desde que perdi o meu marido, habituei-me a estar sozinha e a cuidar do meu neto, cuja mãe, a minha filha Irina, praticamente desapareceu da sua vida. Silvana, a minha melhor amiga, telefonou-me nesse dia e pediu-me para tomar conta do Lilo enquanto ela estava no trabalho. Lilo. Este nome tem a melodia da infância, das brincadeiras e, infelizmente, da solidão profunda. Tinha 14 anos e já não era apenas um rapaz, mas um jovem tímido que tentava encontrar o seu lugar no mundo. Conseguia ver os seus olhos à procura de luz, mesmo nos cantos mais escuros do nosso apartamento. Por isso, quando ele entrou no meu escritório recém-mobilado, na terça-feira, o meu pulso pulsou algures na minha garganta. Nesse dia, vesti os meus velhos mas favoritos calções, que, agarrados à nostalgia, exalavam uma leveza de reminiscência, e uma t-shirt simples, quase distraindo a minha elegância habitual. Estava a tratar dos meus assuntos quando, de repente, senti a hesitação dele a pairar sobre nós os dois como uma nuvem pesada. Ele não parecia o seu habitual olhando para os seus olhos, via algo mais, faíscas de sentimento e confusão que exigiam uma resposta própria. Depois da chuva, as minhas memórias foram destruídas pelas suas palavras. Ele estava à procura de algo que provavelmente nunca conseguiria encontrar. Fizemos o jantar para ele e para mim, mas o seu silêncio e a mudança constante de canais na televisão deixaram-me inquieta. Por que é que ele não me diz nada? O que é que se passa no seu coração? Não podia dizer como me sentia, mas o meu instinto dizia-me que ele estava no limite, à beira de algo importante. E então ocorreu-me um pensamento louco: e se for amor? Não era nada de novo, mas mesmo assim entusiasmou-me. Não o conseguia imaginar, mas ao olhar para o seu rosto preocupado, o meu coração deu um passo em direção a ele, mesmo no abismo das minhas dúvidas sobre os meus próprios desejos. O silêncio na nossa casa revelou-se demasiado alto. Decidi que era a altura de o quebrar com a nossa conversa. Enquanto falávamos, lembrei-me da minha juventude, dos olhares acalorados e dos sentimentos genuínos que deviam a sua paixão violenta a caminhos interrompidos. Comecei a falar da importância de lutar pelos nossos sonhos, apesar dos desafios que a vida nos coloca no caminho. E, nesse momento, houve um clique. Ele olhou para mim e disse: Dinda, depois de o meu avô morrer, comecei a viver sozinho. Havia uma simplicidade nas suas palavras, uma velhice no seu coração jovem, e então percebi que ele estava a olhar para mim como mais do que apenas uma avó. O medo veio até nós num instante, como uma sombra que envolve a noite, e eu sabia que tinha de parar antes que se tornasse realidade. Mas algo no ar mudou. Senti-me confusa quando ele falou de como sentia falta da intimidade, de como esmagava as emoções dentro de si, como se as escondesse sob uma densa camada de medo. O amor nem sempre entende os limites e, naquele momento, eu estava com medo. O meu coração palpitava de ternura, ao mesmo tempo que entrava em pânico. Lembrei-me de como me tinha amado, como tinha captado cada toque, cada sorriso de prazer. Lembrei-me dos beijos que me queimavam a alma, e de como meu pulso se apoderava de mim com a agudeza dos meus sentidos quando meu coração batia em uníssono com o outro. E depois, naquele silêncio, senti que Lilo também tinha experimentado emoções semelhantes por alguém, mas quem? Talvez o sentimento fosse por mim? Mas, como sempre, afastei-me. Fui à cozinha para me distrair, mas não serviu de nada. Nos momentos de fraqueza, quando me agarrava aos meus velhos hábitos, a sua proximidade fazia-me sentir penetrante de forma lúdica, os nossos olhares zangados numa dança unificada. Reparei na forma como ele me observava e como seus olhos ardiam, incapazes de esconder o seu desejo como uma estrela em explosão. Fiquei maravilhada com a forma como me sentia bem com este jovem, como se a nossa interação resultasse na plenitude da emoção ao mesmo tempo, luz e calor. Finalmente, um dia, quando ele voltou a vir, senti que era a altura de me abrir ao amor. Lilo, disse eu, levantando seu olhar para o meu, talvez devêssemos falar sobre o que nos está a incomodar.
Ele acenou com a cabeça e os nossos mundos, como duas metades do mesmo coração, uniram-se. Já tinha passado muito tempo, mas a cada minuto que passava percebia-me, isto era real, mesmo que não soubéssemos o que lhe chamar. Esta transição de avó para mulher nos olhos do rapaz, na sua inspiração e antecipação, não era apenas um processo, era um despertar, como o desabrochar da primavera depois de um longo inverno. E foi assim, no limite entre a realidade e o sonho, que começou a nossa história, cheia de saudade impaciente, humor pungente e momentos comoventes. Foi brutal e bela, mas nela encontramo-nos a nós próprios. Olhei para o Lilo, e havia uma centelha de esperança nos seus olhos, misturada com a ansiedade que era mais difícil de esconder. Ele parecia ter percebido que o momento em que a faísca entre nós se acendeu era importante. Não era apenas uma abertura de sentimentos, mas uma nova dimensão onde podíamos ser honestos, mesmo que isso significasse destruir o mundo interior que eu tinha construído há muito tempo. O silêncio que pairava no ar parecia tenso, mas também estimulante. De repente, apercebi-me de que estávamos ambos à beira de um precipício, prontos para dar um passo em direção ao desconhecido. De repente, fui inundada por memórias do meu passado, como explorei o mundo do amor e da perda quando era jovem e ingênua, como me perdi nos braços de homens que se afastaram, deixando apenas uma sombra no meu coração. Quantas vezes expus os meus sentimentos, esperando uma resposta, e quantas vezes recebi apenas uma resposta fria de indiferença. Lilo, disse eu, já sem saber que tom escolher. Temos de ter cuidado. Mas, nesse momento, o seu olhar, cheio de esperança e confusão, fez-me gelar. Mas, Dinda, não podemos tentar? Disse-lhe baixinho, como se estivesse a enganar-se a si próprio. E essa pergunta era sua essência, ele estava à procura de uma oportunidade que eu própria tinha medo de aproveitar. Limpei as lágrimas que rolavam imperceptivelmente pela minha pele enrugada, e senti a minha mão tocar involuntariamente na dele. Ele estremeceu de nervosismo, mas não se afastou. Era estranho, mas a cada momento que passava eu tinha a certeza de que havia um fio invisível a unir os nossos corações. Quanto mais nos olhávamos, mais claramente me apercebia de que não devia ter medo. Eu sabia que esta paixão louca podia ser a nossa salvação. Os segundos arrastavam-se enquanto ele se aproximava de mim, como se procurasse proteção contra um mundo incompreensível em que ambos éramos supérfluos. Senti o calor do seu corpo preencher o espaço entre nós, e o meu coração bateu mais depressa. Estávamos enredados numa teia de sentimentos que evocavam um desejo, confiar um no outro. Posso beijar-te? Perguntou finalmente, e a sua voz soou como uma melodia sussurrada que envolvia tudo à sua volta. Acenei com a cabeça e ele, timidamente, mas com insistência, encostou-se a mim. O beijo foi como uma faísca, acendendo um fogo que eu temia e ao mesmo tempo desejava. Os seus lábios tocaram os meus, suavemente, como uma pena, mas ao mesmo tempo com tanto calor que senti os meus joelhos traírem-me. Aquele momento, um refúgio no meio das tempestades da vida, onde podíamos deixar o mundo inteiro do lado de fora da porta. Lembrei-me que um dia tinha feito a escolha de ficar sozinha ou de abrir de novo meu coração. Essa escolha era agora tão clara, tão inevitável. Estávamos juntos neste contentor de sentimentos apertados, e de repente tudo à nossa volta desapareceu, minutos, horas. Já não estava a pensar no que aconteceria quando este momento terminasse. Estava a afetar o Lilo como um feitiço, ele não era apenas o meu neto, mas algo mais do que eu alguma vez me permitiria imaginar. E assim, naquele momento, toda a dor que eu estava a sentir transformou-se em calor e ternura. Mas com ele veio o medo. Não conseguia afastar a ideia de que isto era uma distorção da realidade, um sonho que não estava destinado a tornar-se realidade. Encontramo-nos naquela luz gelada e, quando ele se afastou, pude ver a confusão nos seus olhos. Ele, tal como eu, estava a pensar nas consequências. E agora? Perguntei, tentando recuperar a confiança na minha voz. Agora sabemos que é possível, disse ele. Algo que parece impossível pode tornar-se a nossa realidade, e só temos de decidir como lidar com isso. Naquele momento, viu como mais do que um jovem à procura de apoio à minha frente estava um homem que já estava a começar a moldar o futuro, incutindo esperança em ambos.
Tínhamos de perceber que as nossas vidas estavam interligadas e que iriam inevitavelmente conduzir a algo mais. Apercebi-me de que, ao longo dos anos de solidão, tinha criado um muro inteiro, protegendo-me da dor. Mas agora, com Lilo ao meu lado, podia começar uma nova manhã, uma nova atitude perante a vida. Não sabíamos o que fazer a seguir, tínhamos de lidar com cada momento, saborear as sensações, mas sem perdas. A partir desse momento, tudo mudou. Todas as terças e quintas-feiras continuamos a explorar não só o mundo à nossa volta, mas também a nós próprios. Já não escondia os meus sentimentos, pelo contrário, aprendi a aceitá-los. E cada vez que ele vinha cá a casa, encontrava no seu olhar e no seu toque uma sinceridade que faltava na minha vida. Cada dia que passava, apercebia-me cada vez mais que nele, no jovem que estava à espera de me beijar, não havia apenas paixão, mas também a pureza, a sinceridade com que eu tinha sonhado durante tanto tempo. Uma nova realidade estava a ser construída entre nós e, apesar do nosso medo, ambos decidimos esquecer o passado e deixar que o amor, por mais estranho que fosse, se apoderasse de nós. A história de amor que começou era imprevisível e inquietante, mas, tal como uma aventura, encheu-me de esperança, e talvez fosse isso que eu procurava há tanto tempo. A cada novo dia crescemos, aprendemos a compreender-nos um ao outro e aos nossos sentimentos, e agora ambos sabíamos, isto era apenas o começo. O tempo passou e senti o meu coração encher-se de ansiedade. Lilo e eu estávamos mais próximos do que nunca, e a sua presença na minha vida não era apenas uma alegria, mas uma necessidade. Mas eu sabia que precisava de falar com a Irina. Uma voz interior dizia-me que não me restava muito tempo. Estes pensamentos perseguiam-me. Acordava todos os dias com a esperança de poder fazer algo importante que não só substituísse o meu medo, mas que fortalecesse a nossa ligação. Lilo, com o seu espírito jovem e cheio de vida, lembrava-me que a vida não tem de acabar em vez disso, deve ser preenchida com alegria em momentos brilhantes. Com o passar do tempo, os nossos encontros tornaram-se uma descarga de felicidade para mim. Saboreava a cada momento passado com a Lilo. Passeávamos no parque, ríamos quando ele contava as suas histórias engraçadas ou ficávamos simplesmente sentados em silêncio a respirar o ar fresco. Ele tinha um encanto incrível e cada olhar que me lançava fazia o meu coração apertar-se de ternura. Mas um dia, quando estávamos novamente sentados na varanda, senti que era a altura de falar com a Irina. Lilo, disse eu, olhando para ele, temos de falar com a tua mãe. Ele, com uma carranca na testa, olhou para mim, sem se aperceber da gravidade do momento. Eu sei que não gostas que eu diga isto, mas preciso que percebas o quão importante és para mim. Quero que vivas aqui comigo, disse eu, e nesse momento senti um desejo a amadurecer no meu coração. Não era apenas um desejo, era uma necessidade de estar perto de quem eu amava. Lilo ficou em silêncio, imerso nos seus pensamentos, e eu senti a tensão a instalar-se entre nós. Eu sabia que a sua jovem vida até então estava cheia de esperanças e planos, escola, universidade, um futuro. Mas, ao mesmo tempo, esperava que ele compreendesse como era importante manter viva a nossa relação, como era importante passarmos tempo juntos. Apesar de ser meu neto, havia uma ligação especial entre nós. Não podia ignorar estes sentimentos, que chegavam ao fundo da minha alma. Cada vez que me tocava, cada vez que se ria ou partilhava os seus sonhos para o futuro, apercebia-me de que ele não fazia apenas parte do meu passado, mas talvez também do meu futuro. Chegou o dia em que eu e o Lilo decidimos finalmente falar com a Irina. Eu sabia que não ia ser fácil. A minha filha sempre foi protetora em relação ao filho e era difícil esperar que ela o deixasse viver noutra casa. Compreendia os receios que ela pudesse ter, e se calhar era verdade. Mas eu estava disposto a lutar pelo nosso amor. Quando entrei no apartamento dela, o meu coração estava aos pulos. Irina, ao ver-me, ergueu uma sobrancelha com uma ligeira perplexidade. Mãe, o que é que se passa? Estás com um ar sério. Reuni toda a minha coragem e falei, Irina, preciso de falar contigo sobre o Lilo. Durante a conversa, tentei ser calma e coerente.
partilhei com ela o meu desejo, sobre como era importante para mim passar tempo com o meu neto e como as coisas mudaram quando ele entrou na minha vida. Não estou a tentar tirá-lo de ti, mas talvez possas pensar em deixá-lo viver comigo para podermos aproveitar os momentos enquanto podemos, disse eu, amando-a e sentindo medo ao mesmo tempo. Irina ficou em silêncio, com os olhos cheios de preocupação. Ela sempre foi teimosa, mas naquele momento consegui ver a sua confusão. Mãe, tu sabes que isto é por uma razão. O Lilo tem de estudar, ele tem os seus próprios planos para a vida dele. Apercebi-me que a sua preocupação com o filho era fundamental. Mas é por isso que acho que pode ser uma boa ideia. Vou poder ajudá-lo nos estudos e ele vai estar lá para mim enquanto tivermos esse tempo. Vi o seu olhar mudar, as suas dúvidas dando lugar à compreensão. Não era uma escolha fácil, e eu sabia que levava tempo. Mas estava disposto a esperar se isso significasse que podia passar mais tempo com a Lilo sem ter medo que ele voltasse a desaparecer no desconhecido. Apesar da longa conversa, ela acabou por concordar, mas com uma condição: manter-me-ei em contato e quero saber como está o Lilo. Fiquei aliviado, sabendo que o caminho ainda estava a começar. As conversas e os acordos difíceis eram apenas o início. Quando voltei para junto de Lilo, ele estava ansioso e à espera que eu lhe contasse a nossa conversa. Então, como é que foi? O que é que a mãe disse? Perguntou, com os olhos a brilhar de esperança. E eu sorri, partilhando a feliz notícia. Ele levantou-se e envolveu-me num abraço. Não fazes ideia de como as palavras não conseguem descrever. É maravilhoso. Os nossos planos começaram a alinhar-se e em breve estávamos a organizar as coisas para que ele pudesse vir e ficar comigo por uns tempos. Apercebi-me de que, apesar de parecer uma loucura, era um passo de que ambos precisávamos. Queria que todos os momentos com ele fossem cheios de luz e sabia que havia algo de importante nisso. A cada novo dia em que o Lilo vivia comigo, sentia que me tornava mais dona de mim própria. Cozinhávamos juntos, passeávamos e ríamos. Saboreei cada momento, cada conversa. Criamos as nossas pequenas tradições que enchiam a casa de calor e felicidade. O Lilo não era apenas o meu neto, tornou-se a minha chave para uma vida nova e jovem. A consciência de que o tempo é limitado permitiu-me apreciar cada segundo que passamos juntos. Sabia que este tempo nos tinha sido dado por uma razão, e todos os dias me recordava que a vida deve ser abraçada na sua plenitude, saboreando os seus momentos de ternura.